exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos pro nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, voltamos aqui pro nosso debate. Hoje, segunda-feira, 14 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. Pois é, estamos de volta. Lembrando que estamos ao vivo pro Facebook, ainda com um probleminha no nosso canal no YouTube, mas estamos resolvendo junto à equipe do YouTube, todo dia um e-mail, mas a gente vai chegar lá, com certeza, se Deus quiser. Muito bem. Enquanto isso, no Facebook, Melodia Conquista. Coloque lá no Melodia Conquista, você vai encontrar a imagem ao vivo aqui no estúdio, com imagem no Facebook. Frequência 87,9 FM. Estamos ao vivo também através do nosso aplicativo. É só você colocar aí no seu celular, na sua loja aí de aplicativos, Melodia Conquista, você vai encontrar o nosso app, você vai baixar e ouvir a melodia com qualidade interessante, boa qualidade, em qualquer lugar do mundo, né? Recebo na manhã desta segunda-feira o pastor José Carlos, Comunidade Videira. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gil, bom dia, pastores da mesa, professor Eliel, e bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Amém. Muito bem, conosco também o professor Eliel Henrique. Ele tem aqui um programa toda segunda-feira, que é um programa, é um curso, na verdade, curso teológico, e ele está aqui toda segunda na Melodia ministrando. E o menino é curso. preparado, viu? Teve no meu programa ontem, foi uma bênção. Não engasgou, não? Nada, eu que engasguei. Foi bem. Ele não, eu... Bom dia, Eliel. Bom dia, Gilael, bom dia, pastores. Sempre uma honra aqui, um prazer. E hoje, né, a gente vai ter a continuação da nossa aula de simbologia. Então aí alguns que têm visto filmes, músicas carregando vários princípios anticristãos, hoje é o dia de aprender um pouquinho mais. Uau. Vai ser Muito bem. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor Zé. Jubilado e jubiloso. Pastor jubilado. Né? Jubilado e jubiloso. Mas nós louvamos a Deus por estar aqui com o Zé Carlos. O Zé Carlos é um camarada que eu aprendi a admirar. Rapaz, Desde os primeiros. Não é demagogia, que primeiro não vou ganhar nada, né? Não mesmo. Não vou ganhar nada. Mas esse camarada tem uns pensamentos muito legais. eu agradeço. Eu louvo a Deus. E esse garoto aqui, né? Esse menino, né? Esse menino aqui. Interessante o camarada, chegou ontem, já tá na janela, tirando onda e tal. Mas uma bênção, uma bênção também. E quero parabenizar a Igreja Ministério da Promessa pelo batismo de ontem, Santa Ceia. E quase todos os batizantes levaram muita gente para assistir o batismo. E depois o que deu? A pessoa que foi lá assistir o batismo se converteu. Aí, Isso é bênção, né? Uma dica aí para os pastores lá fazer batismo, envolva a família para assistir o convida, batismo. Convida todo mundo. Deus possa abençoar nossas vidas. Amém. Muito bem. Vamos então iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao professor Eliel que apresente esse debate ao Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã. Te rendemos graça e honra somente a Ti. Obrigado por essa oportunidade de falar do Teu Evangelho, de aprender da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar os ouvintes, cada ouvinte entenda aqui que não é pastores, professor falando, mas é a Tua Palavra, o Senhor, os versículos, os apóstolos e os grandes homens que o Senhor levantou dessa geração. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que cada ouvinte possa ser, Pai, pessoas que irão transformar vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos aqui ao nosso caso comum. Aspas então. Tenho muitas coisas boas na vida, mas me falta uma muito importante: paciência. Confesso que estou extremamente impaciente e perco a calma com facilidade.
São raros os momentos que consigo agir com sabedoria. Em geral, explodo por qualquer coisa. Como ser uma pessoa paciente e pacífica? Fecha aspas. Aqui é o caso do ouvinte comum. E então, o tema de hoje é este: a falta de paciência é um sinal que minha vida não é controlada pelo Espírito Santo? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Pesquisa do dia. Muito bem, na pesquisa do dia hoje, estamos perguntando assim: a falta de paciência é um sinal de que o Espírito Santo não controla a minha vida? Eu só tenho duas opções, pastor Zé: sim ou não. Não cabe recurso, não. Cabe rebuscar. Pera, repete a pergunta, só pra eu... A falta de paciência é um sinal de que minha vida, de que o Espírito Santo não controla a minha vida? Não, Não? não. Cabe também o recurso, mas creio que também não seja enfático. Então é não também. Pastor José Barbosa. A falta de paciência significa Se é um sinal de que o Espírito Santo não controla a sua vida. o sim, o não seria o melhor, né? Mas já que o impaciente contínuo, eu chego à conclusão que o Espírito Santo está bem longe, está tentando entrar, batendo na porta, mas a porta não abre de jeito nenhum. Porque muitas pessoas boas da Bíblia perderam a paciência, viu? Em alguns Mas momentos. a pergunta é o sim ou não. Sem, né? Eu Sem queria fazer- emenda. sem medo no emenda. atual momento. atual depois- momento não pode depois ter você medo. justifica. Tem não. Então, Então não. Então não vai ter debate. Então vai ter debate. Não vai ter debate. Então tá bom. Debate Melodia. E aí, você que está nos ouvindo, assistindo, será que você é uma pessoa impaciente? Bom, fica aí com a sua resposta, né? E vamos fazer a reflexão hoje, fazer a discussão. Por que o senhor disse que não, pastor Zé? Pode desenvolver. porque eu mesmo já perdi a paciência algumas vezes. Mas encontrei. Ô pastor, assim, é que a pergunta, ela não dá margem assim para argumento, né? Ou é sim ou era não. Então, por isso eu falei, cabe Deixa eu ver recurso, termo, Mas não tem meio agora, termo, né? Porque como o pastor Zé Barbosa até ontem. Zé Barbosa até ontem, até agora, bem colocou, né? Eu tive que cortar, senão ele ia arrancar todos os nossos argumentos, né, Valeu? Deixa eu cortar esse homem aí, senão vai falar tudo. Como ele falou, que na Bíblia a gente vai ver profetas, homens de Deus, perdendo a paciência. Né? Então ela não é uma prova cabal de que a pessoa não é controlada pelo Espírito Santo. Até porque a perda da paciência, a depender do motivo, é até sinal de que você está cheio do Espírito. Sim. Né? Quando o apóstolo Paulo esteve lá em Atenas, diz que o espírito dele se removia ali, né, e tal. Então, acho que a gente pode substituir por impaciência. Ele estava ali meio que impaciente, ansioso para, de alguma forma, falar de Jesus para as pessoas, né? Enquanto ele esperava lá, quem é que ele esperava lá em Atenas? Ele começou a ver lá os ídolos, né? E aí ele ficou impaciente. E foi quando ele fez aquela pregação, né? Deus conhecido. Em cima do Deus desconhecido. E aquele Deus que era desconhecido se tornou, então, conhecido de alguns ali, né? Não foram todos. Então, a gente vê que realmente, na Bíblia, nós vamos ver pessoas sem paciência. Jesus, quando... Analisa você aí. Chega no templo lá, o pessoal tá vendendo pombas, vendendo carne, contando moedas, fazendo droga. E ele faz um chicote. Que era aquilo? Tava... Né? Jesus perdeu a paciência ali. Né?
Então, se Jesus, né, teve essa... só que ele perdeu a paciência pela razão certa. Né? E muitas vezes, se você é muito paciente ou complacente, né, pelas razões erradas, você acaba sendo um protelador. Até um pai, se ele é paciente demais com o filho, o que acontece? O filho vai extrapolando os limites. Vai achar que pode, vai achar que pode estar fazendo. E é interessante que quando você é muito paciente, assim, você vai guardando, mas também quando a paciência acaba, tem uma bomba dentro de você para explodir. Não é? Então é isso. Muito bem, gente. E aí, a falta de paciência é um sinal de que a vida não é controlada pelo Espírito Santo? Agora, a paciência, na verdade... Aliás, eu conheci um senhor que chamava Paciência. Rapaz. O nome dele era Paciência. Pois é. Mas a paciência, ela é ela mostra, assim, um equilíbrio da pessoa em relação ao seu próprio sistema emocional, ao seu caráter. Quando falta isso, não está denotando aí. Aí a gente está falando do cotidiano. Sim. Não é uma pessoa que perdeu a paciência em um momento específico, né? É uma pessoa que é impaciente o tempo todo, todos os dias. Sim. E aí? Pronto. Quando a minha resposta veio com não, o que estava na minha cabeça era realmente uma prática impaciente, né? Porque realmente, tanto de forma bíblica como pessoal, todo mundo aqui já perdeu a paciência em algum momento. E se não vigiar, irá perder novamente. Claro. Normal. Só que o que está na nossa cabeça, quando a gente vai falar desse tema, é Gálatas 5, onde vai apresentar o fruto do Espírito. E ali vai apontar que a evidência de que tem os frutos do Espírito é paciência, bondade. E aí dá toda a descrição de algumas coisas que, ao olhar grosso modo, parece que quem não tem, logo também não tem o Espírito Santo. E o texto não quer trazer esse paralelo. Pelo contrário. Paulo está ali em uma igreja de Gálatas, uma igreja no qual aprendeu muito bem e parece que do nada me esquece o evangelho. Paulo tem que novamente, e é até interessante que ele fala assim, estou escrevendo em letras garrafais, letra grande, do próprio punho, para vocês entenderem que é eu que estou aqui me dispondo a falar com vocês. Porque vocês largaram o evangelho de uma maneira tão rápida que eu estou me surpreendendo com isso. E aí Paulo vem e diz, vou falar um pouquinho aqui dos frutos do Espírito, que é o que também estava faltando neles. A paciência, principalmente a bondade, o amor ao próximo e vários outros detalhes. Então hoje, quando um cristão ele falta a paciência por algum motivo, e o pastor colocou muito bem, né? Jesus ali a gente vê o direcionamento. Ali foi um zelo pela casa do Pai. Não é uma impaciência que a gente diz aqui, eu tô nervosinho com alguma coisa, vamos quebrar tudo. Não, foi um zelo, foi algo forte que Jesus precisava se posicionar. Outros homens da Bíblia, no Antigo Testamento, mesma coisa. Se posicionou, não era impaciente, né? Foi um zelo. E também lembrando que impaciência e lerdeza não são sinônimos. Lerdeza é falta de perícia em alguma coisa. Paciência é você olhar, né, aquilo que você não tem um domínio no momento, você esperar com sabedoria, com prontidão, saber que aquilo pode acontecer ou não, e aí vai entrar naquele tema que a gente já falou aqui de ansiedade, né? Então paciência e ansiedade sempre está muito vinculado ali. Muito bem. Deixa eu ouvir a opinião do pastor José Barbosa. E aí, pastor? Veja bem, a gente, quando fala de paciência, né? E aqui os meus antecessores aí, agora eu que digo, não deixaram quase nada para mim. Por isso que eu comecei a dar uma entrada violenta. Mas brincadeira à parte, né? Eu quero louvar a Deus, porque a paciência é comum na vida do ser humano. O ser humano, ele, por natureza, impaciência, tem que exercer. A paciência, ninguém nasce com ela. Ela tem que ser exercitada. Então, certa vez lá em Itabuna, meu irmão, não, eu estou pedindo a Deus para me dar muita paciência. Eu falei, vai vir tribulação. Começa a pedir paciência que vem tribulação. A tribulação produz o quê? Paciência, está escrito.
Está escrito. Né? Mas o que importa nessa área é a vigilância. A vigilância, dentro que Eliel, o nosso boy aqui, falou. Tô brincando Nosso muito, boy. né? É melhor chamar você de boy e chamar de veinho. Tem gente que chega pra mim, veinho. Teve um camarada para você, Isso é mas injusto, quem é né, Zezé aí? Falou quem é Zezé ao vivo aqui, Zezé, Ó. Zezé e tal. Tirando onda, fazendo bullying comigo aqui. Mas como disseram aqui... Você não perdeu a paciência, não. Não, tô quase. Se acabou, vai estar. Então, veja bem, o Eliel falou sobre fruto do Espírito. Né? A paciência e o domínio próprio tem que ser muito íntimas, domínio próprio. Né? Eu já falei aqui umas 4 vezes aqui em vários debates, que eu falei com a minha esposa, vou sair crente e não sei se volto crente. Eu quis dizer, eu estava no limite Sim. de uma explosão, né, fatal. Uhum. Fatal, porque, na verdade, o inimigo, quando ele arma um laço para você, e você cai no laço, você vai por tudo ou nada. Aliás, quem é homem mesmo, né? Vai por tudo ou nada. Já que eu estou perdido, vou procurar caminho. É assim, é assim. Mas o Espírito Santo, ele sempre fala com a gente. Quando Davi, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele estava passando, como diria nós baianos, um perrengue terrível. A coisa estava feia para o lado dele. Os filhos dando problema, as mulheres dando problema. E ele querendo sair de um pecado terrível, além de pecados terríveis que ele tinha cometido. Né? E a paciência ali estava terrível, porque ele não podia pregar o Evangelho. O Evangelho não, a palavra de Deus, né, que não existia. Abrindo aspas, O Evangelho ainda né? não tinha sido escrito. Existia, sim, existia, mas não é como o Evangelho não. Aham. Então, e ele ali, no Salmo 51, ele fala exatamente que ele teve que ter paciência. Olha, pequei, mas depois que eu for perdoado, vou voltar a falar. Enquanto ele não sentiu o perdão genuíno de Deus, ele não pregou a salvação, não pregou a justiça, não pregou o amor de Deus, porque ele estava impedido de pregar por causa das atitudes passadas. No momento que ele recebe o perdão, ele teve que esperar pacientemente. Pacientemente. Eu até falei umas vezes que quando eu era do mundão, né, eu estou vivo porque eu era o camarada que examinava o inimigo. Aí a turma, então, sou um homem perigoso. Eu falei, não, eu continuo examinando o perigo, o inimigo, no sentido humano, de saber que oração que eu vou fazer para ele ficar calmo lá e não me colocar nervoso. Ele ficar calmo lá e não me colocar nervoso. E é verdade, hoje eu não saio para brigar com ninguém. Mas eu oro. A pior coisa que tem é a pessoa mexer com crente que ora. Que desafiar crente que ora. A irmã Maria da Glória, minha missionária em Borarema, a mulher soprou pó de pemba na cara dela no alto do culto, a macumbeira, e ela falou que deu vontade de quebrar a macumbeira com os demônios dela, pedindo pau. Eu falei, não, o que a senhora fez? Eu orei, vamos continuar orando. E a pemba vai ter feito praga nenhuma, chega na nossa tenda. Né? E a mulher continuou provocando. Eu falei, tenha paciência, o tempo de Deus vai chegar. Tenha paciência, o tempo de Deus vai chegar. Olha, em frente ao bairro Novo de Borarema, quem for para aquele lado da 101, na entrada tem um quebra-mola. Eu creio que ainda existe ainda, esse quebra-mola. Um carro vem em alta velocidade, bateu na macumbeira, do coração dela, saiu do corpo, saiu batendo, quicando e ainda vivo ainda no asfalto. Ninguém orou para ela morrer, mas ninguém perdeu a linha para matá-la. Mas Deus, quando quer agir, Ele tira todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Então, a paciência
requer disciplina. Se você não tiver disciplina, não adianta. Quem gosta de futebol sabe, o time toca para lá, toca para cá, toca para lá. Tem que ter paciência até achar uma brecha. E o inimigo também, que ele tem muita gente para trabalhar para o lado dele, né? Inclusive demônio e pessoas. Ele fica ali, joga para lá, joga para cá, até achar uma brecha. Então não podemos dar brecha na área da tribulação, perdendo a paciência. Muito bem. Essa impaciência, ela é um comportamento aprendido também, pastor Zé? Porque a gente percebe que existem pessoas que têm o mesmo comportamento do pai ou da mãe nesse sentido, mas também é relativo, porque às vezes a família tem mais de um filho, né? E aí um reproduz o comportamento do pai, o outro não, ou da mãe, o outro não. E aí, pastor Zé? Acho que aí entra a questão do temperamento também, né? A depender do colérico mesmo, ele é mais tendente a ser explosivo do que o melancólico, ou um sanguíneo também, né? Bem acirrado. Vai discutir um sanguíneo e um colérico. É uma briga de foice no escuro. Então, pastor, agora tem uma coisa, né? Quando a gente fala de paciência, não é simples você lidar com essa questão e atribuir a falta de paciência a pecado, alguma coisa assim. Mesmo o perder a paciência, algumas vezes, é até benéfico. Né? Como eu fiz a citação ali de Jesus chegando ali no templo e descendo o chicote na turma lá. Então, não era algo natural que Jesus fazia, né? Então, foi uma coisa assim, acho que as pessoas estavam, o que deu nele? Porque assim, até os discípulos, né? Jesus, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e está ali descendo, virando as barracas, e, né? Então, ali, agora, mas a palavra do Senhor diz, né? O zelo da tua casa me consumirá. Então, ele perdeu a paciência pelas razões certas, pastor Gil. Eu acho que entra essa questão também, porque se você é muito paciente no momento em que você tem que reagir de maneira robusta, você se torna, como é que se diz? Tem uma palavra, conivente com aquilo. Então você precisa realmente ser enérgico em alguma situação. E às vezes as pessoas até confundem a perda da paciência com atitude enérgica. Nossa, precisava disso tudo. Dependendo do contexto, precisava. Né? Então, a vida cristã, ela tem que ser uma vida de equilíbrio emocional. Né? Então, até a paciência também, ela tem que ter um equilíbrio. Se você for paciente o tempo todo com coisa que você deve reagir também, isso aí vai te tornar uma pessoa alienada. Nossa, o rapaz ele é tão paciente, tão calminho, tá, mas aí ele não faz nada, não fede, não cheira, não age, não reage. Mole, né? Então, não quer fazer nada. Então, eu vejo assim, por isso que quando você fez a pergunta, né, se o sim ou não, então, eu disse não, porque já me vem à mente que tem hora que você tem que ser enérgico ali, e as pessoas podem até atribuir essa energia, essa atitude sua como falta de paciência. Às vezes não era, uma atitude que precisava ser tomada naquele momento, mesmo que trouxesse algum desconforto para alguém. Agora, você perder a paciência sem medir as consequências daquilo, sai chutando o pau da barraca e arruma confusão, arruma uma briga e vai parar numa cela de uma prisão, né? Ou porque fez algo que em sã consciência você não faria, aí é outra questão. Aí realmente é falta da direção do Espírito Santo, do controle do Espírito Santo. Na volta do intervalo, a gente retorna analisando um texto bíblico com o professor Eliel. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Aguarda. O teólogo. Estamos apresentando Debate Melodia. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é coberta por água? Então, água está sobrando, certo? Errado. Só 1% de toda a água do mundo pode ser usada para consumo. Portanto, precisamos economizar. Colabore hoje, fazendo suas atividades sem desperdiçar água, para ela não faltar amanhã. No
Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Arroz vaporizado urbano tipo 1 kg 5,89. Macarrão espaguete comum Fortaleza Imperador 400 gramas 2,69. Leite condensado Betânia 395 gramas 4,29. Ofertas válidas até 20 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira: chocolate Hershey's mais 102 gramas ao leite, R$2,99. Macarrão espagueto comum 400 gramas, R$1,68. Flocão de milho flocão 400 gramas, 98 centavos. Feijão carioca baiano 1 kg, tipo 2, R$3,78. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 15 de outubro. Economarte. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta hoje com um tema muito interessante, um tema que faz a gente ter aí uma reflexão do nosso próprio eu, né? Estamos falando sobre a paciência, né? E aí você tem essa virtude, você luta contra essa sua impaciência, enfim, é o tema que nós estamos discutindo. A pessoa está perguntando aqui se a falta de paciência é um sinal de que a sua vida não é controlada pelo Espírito Santo. Ela quer saber isso, né? Bom, e eu fiquei devendo aqui a questão do texto com o professor Eliel. O texto, Eliel, é o texto de Provérbios. Porque o provérbio 16:32 diz assim, vamos analisar esse texto. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Perfeito. A gente estava aqui num momento interessante e realmente esse texto vai falar do diplomata, né? Talvez a diplomacia ganhe muitas guerras do que a própria guerra em si. A gente vê isso pela história, né? Teve, em uma determinada época, foi criada ali a ideia dos guerreiros combater pela nação. E um dos termos que era usado era macrotúmia. Esse termo em grego é o mesmo para paciência. Macrotúmia, vocês deram uma gulgada aí, vai ser paciência em grego. É o mesmo termo que usavam na guerra. Então, ó, pra gente não brigar, já que a gente tá com os ânimos à flor da pele, vamos botar 2 para representar a gente. Quem ganhar, já nem luta, já sabemos que perdeu. E às vezes é isso que é a paciência. A paciência é ver você ver que naquele momento talvez não é hora de agir. Talvez é hora de você deixar, parar um pouquinho, pensar um pouco. E quando a gente entra em Gálatas, a gente percebe que a ideia de ser fruto do Espírito é porque quem vai conduzir a sua atitude é o Espírito agora. Não mais a sua paciência normal, como todo mundo aqui tem. A gente tem a nossa paciência humana, normal. O pastor me fez algum mal, falou alguma coisa, eu fico aqui, rapaz, pastor, dá pra gente ter um embate aqui, viu? Exatamente. Com o fruto do Espírito vem um outro detalhe. Agora é o Espírito que me conduz. Guarda aí seu temperamento, guarda sua vontade aí. Não é momento de falar nada, não. Não é momento de debater, não é momento de fazer nada. Fica quieto. Como também vai ter momentos que o fruto do Espírito talvez vai me impelir para o zelo. Foi o caso do pastor.
Então, o que está em jogo da paciência com o Espírito é a condução e direção. Quando eu deixo a encargo da minha consciência, a encargo da minha habilidade, aí eu vou ser impaciente, constante. Eu vou estar ali em encargo do meu temperamento, né? Quando Hipócrates cria a teoria dos 4 temperamentos, ele já botou como ênfase que o sanguíneo é impaciente. Né? Ele vem falando isso no seu livro. E a Bíblia já vem falando agora que não é tirado de você suas vontades. É imposto agora um direcionador. Então o Espírito Santo está ali, rapaz. Você gosta de dar um murro na pessoa. Se acalme. É verdade. Né? Ou você é pelo contrário, como o pastor citou. Você está calmo demais para coisas que tinha que se posicionar. Vai continuar deixando isso acontecer. Então, realmente, o que o ouvinte comum precisa entender é que, com essa constância de impaciência, está demonstrando que está faltando o Espírito Santo na vida dela, os frutos do Espírito. O excesso de calma, então, também não é de Deus, não? Também não, porque tem momentos que precisa agir. Né? Então, na verdade, é o que a gente sempre falou nos debates aqui, né? Todo extremo é perigoso. Por isso que o direcionamento do Espírito agora não é seja muito paciente, seja muito amoroso. Não. Seja amoroso, seja paciente. É algo equilibrado. Agora, vindo de quem veio esse texto, Provérbios... Sim, olha o homem, né? Ele está falando... Será que ele está falando dele mesmo, de uma virtude dele mesmo ou não? Se a gente for colocar no âmbito de que paciência do Espírito Santo é aqueles momentos... Salomão era um homem paciente. Né? Se for as conspirações que ele teve... Ele era aquele cara de guerra mesmo? Não era. O próprio texto demonstra que ele era muito diplomata. Né? Ele vai resolver ali com... E o texto está falando de diplomacia mesmo. Diplomacia. É você saber que aquela situação... E só um detalhe aqui, pastor Gila. Paciência também vem de a palavra macrotúmia. É você ter uma habilidade de resolver e talvez você não resolve. Então pensa aqui comigo. Um rei, muitos cavaleiros, guerra, tem todo o domínio, certeza da vitória e fala assim... Compensa não. Vou me acalmar aqui, que talvez vai ser um passo mal colocado. Sabedoria também à vontade, né? Exatamente. Então, a paciência ela precisa estar atrelada à sabedoria. É você ter a habilidade de não ser dominado por aquilo. Então, hoje aqui, a gente está em um debate e talvez ficasse acalorado aqui, a gente tem a resposta e fala assim, rapaz, não é o momento. Agora vai ser falta de sabedoria. Então, realmente, Salomão ali tem capacidade para falar o que ele falou. Ele tinha domínio sobre aquilo. É arrumar até uns casamentos para ter guerra, né? Também. Ali tinha as mães. Paciência, né? Que virtude é essa que a pessoa ela passa a ter um autocontrole e ela, enfim, é capaz de suportar várias situações desagradáveis sem perder a calma, sem perder os relacionamentos, né? Porque eu acho que a grande questão é essa, preservar, né, os relacionamentos. Ou se fala muito inteligência emocional, né? Você fala muito inteligência emocional, né? E aí, enfim, mas a gente está falando da questão da tolerância, né? E às vezes a gente não é tolerante para com o outro, né? E, poxa, e o que fazer, pastor Barbosa? Qual o caminho para mudar essa história? Veja bem, a maturidade, quando chega na vida da pessoa, ele pode ser um grande bandido bem maduro ou um bom crente bem maduro. Né? Então, tudo é o tempo escolar. Você está aprendendo. Nós tivemos a guinada da nossa vida quando aceitamos Jesus. Nós estávamos indo um passo acelerado para o inferno ou por situações piores, ainda humanamente falando. Jesus vem e transforma a vida da gente. Né? Quando se fala de paciência, a paciência ela é benigna quando você tem o resultado, o primeiro resultado da paciência. Foi muito bom eu ser paciente naquela situação. Se eu não tivesse a paciência, eu teria acabado com o meu casamento, teria acabado com o meu emprego, teria feito uma loucura, eu teria batido de carro e tal. Então, ele
começa a entender, aí começa a gerar na pessoa o fruto da paciência. Na primeira paciência eu tive um resultado bom. Né? Eu resolvi sem precisar me exaltar, sem precisar ferir ninguém, né? Porque quando você perde a paciência, tem dois lados. Você perde a paciência, sim. Você vai partir para a brutalidade. Quando você perdeu a paciência, é a brutalidade. E resolver pacientemente é diferente. Ó, esperei até agora, já te dei um tempo e tal, já conversei contigo, já te orientei, mas agora eu vou agir. Agora eu vou agir. Eu fiz assim com meus filhos. Olha, a primeira vez, né? Tudo bem, a segunda vez, na terceira o couro comia. Né? E tal, é verdade. E quando você procura alguém em tribulação para dar conselhos, a gente usa fatos bíblicos de pessoas que tiveram paciência. A palavra de Deus é que faz ter fé. Né? E a fé, depois de você vencer uma tribulação, ela produz paciência. Né? Produz paciência, e a paciência, a esperança. Oh, o mesmo Deus que entrou na minha vida num momento de grande tribulação e me deu aquela grande vitória, vai me dar sobre essa também. O crente, ele tem que matar um boi por dia. E no dia que estiver preguiçoso, no outro dia vai ser dois, vão ser 2 bois. Então, é lógico, o confronto da tribulação, aí que entra o temperamento, né? Domínio próprio, o temperança. Né? Se eu chegar para você, rapaz, você foi errado comigo, você já vai se armar. Você chegou, Zé Carlos, aquela atitude que você fez, não foi muito legal não, pense bem, se está certo, se está errado. Já é diferente. A maneira como fala, né? Já é diferente. Se eu chegar e falar, você está errado e vamos resolver isso aí, você já logo, o que você tiver na mão, você já vai começar a proteger. A prudência no falar ajuda muito. A prudência no falar. Então, ser paciente é ter a primeira vitória na primeira tribulação. Se você já teve vitória na primeira tribulação, continue assim, que as outras vão vindo e você vai ser mais que vencedor. Agora, a atitude, igual falaram aqui, tem que ter. Pai da paciência, quando as nossas mães e as avós falavam, era o cara mole, era o cara lerdo, molenga. Né? Pai da paciência, ele pode ser o homem mais paciente, que teve mais calmo, mais manso, foi Moisés. Mas quando ele dava ordem, morria um cara de gente, morria. Era forte. Moisés. Paciente. E aí, você é uma pessoa paciente? Bom, o pastor Zé, essa preocupação desse moço aqui, desse ouvinte comum, ele está muito preocupado com a pessoa do Espírito Santo. Né? Agora ele já não sabe mais se realmente ele tem comunhão com o Espírito Santo ou não devido a esse problema. Porque ele questiona, né? Se é um sinal de que minha vida não é controlada pelo Espírito Santo. Pois é. Além disso, pastor Zé, para tranquilizar ele em relação a isso, pessoas assim, com esse mesmo problema, eu fico imaginando o seguinte: você pode, pela sua impaciência, intolerância, ir passando pela história e deixando um rastro de mágoas, de ressentimentos, de inimizades. Eu acho que isso é um complicador, né? Porque se você somar isso durante a vida toda, e se as pessoas forem também intolerantes com você pelos seus erros? Porque a gente está errando o tempo todo, né? Enfim.
às vezes não é nem erro, às vezes são inabilidades que irritam a outra pessoa também. Uma das coisas assim que deve nos levar a refletir sobre essa questão do controle, né, de ter paciência, é a gente olhar para si mesmo e ver que também nós somos imperfeitos, né? Sim. E Deus, que era perfeito, Jesus, né, que é a figura mais próxima de nós nesse sentido, ele era perfeito e exerceu a paciência porque ele sabia muito bem de que material o ser humano era formado, né? Uma alma doente, uma alma precisando ser resgatada, e mesmo na condição de resgatado, ainda estamos em um corpo e temos uma alma ainda que está em processo de cura, né? Ninguém pode dizer que não, estou completamente curado, né? Não peco mais, sou paciente. Não, nós estamos ainda no processo, pastor Gil, e quando a gente se dá conta de que nós somos imperfeitos e nós estamos sujeitos a perder a paciência, então nós temos que compreender também as pessoas, né? E ser pacientes com o problema delas, ou quando ela não corresponde àquilo que nós esperamos dela, né? A paciência. Agora, isso me fez lembrar, pastor Gil, de uma situação que está no livro de Eclesiastes, que teve um general lá que quis invadir a cidade, né, e tal, encontrou-se lá um sábio que pela sua sabedoria ele então impediu que a cidade fosse destruída, né? Sim. Então a paciência, ou a perda da paciência, né, ela vai ser determinada muitas vezes pela sabedoria com que você está lidando com esse sentimento, né? Porque vai ter situação que você vai ter que partir para a luta, partir para a guerra. E alguém pode dizer, não, ele perdeu a paciência. Não, acho que ele tomou uma atitude que deveria tomar. Então, às vezes, pode ser confundidas isso. Agora, existe a paciência em contraponto a... Me fugiu a palavra, meu Deus, eu estava com essa palavra agorinha. Que você toma uma atitude racional, controle. Né? Você pode perder a paciência, você só não pode perder o controle. Porque quando você perde o controle, você toma atitudes que vão trazer prejuízo para você, né? Mas você, perdendo a paciência, mas mantendo o controle, você vai tomar atitudes que vão amenizar a situação, que vai trazer um reflexo negativo mais fácil de tratar, do que você perder o controle. Então, o que você não pode perder como cristão e como ser humano, nunca é o controle, né? Essa é a grande questão que eu vejo aí, pastor Gil. Não perca o controle, embora você, vez por outra, possa perder a paciência. Muito bem. Manter a calma são, às vezes, palavras que a gente ouve durante a vida, né? Mantenha calma, seja paciente, tolere, enfim. Mas a gente sabe que existem pessoas que elas lutam o tempo todo contra isso. Na verdade, isso é um gigante para elas, né? Enquanto você, às vezes, tira aí um insulto de letra, né, com maestria, você tem sabe driblar um insulto, ao passo que há outras pessoas que, para elas, é uma guerra, né? Virou uma guerra aquele insulto. E aí elas têm que revidar na mesma moeda, elas têm que criar todo um clima, né, com explosividades, enfim. Eliel, a gente pode dizer que é uma obra da carne, não? Com certeza, porque logo após o texto de Gálatas pontuar os do espírito, ele pontua os da carne. Ele vai falar ira, que em grego é túmia, né? Você vê que é o corte da palavra paciência, né? Aí vê ali o egoísmo, que é você colocar suas vontades em primeiro lugar, não o bem-estar da sociedade ou de Deus, e de toda a logística ali do corpo. Então, realmente, você vai pender para as coisas da carne. Novamente, a gente está supondo e pressupondo que a ouvinte comum é uma cristã. Então, a gente sabe que precisa-se ter, de primeira, não só coisas humanas, minhas habilidades, minhas experiências, mas o Espírito Santo. Porque se for pela minha experiência, nossas habilidades, na hora que bater a falta de paciência, vai vir o que bater na telha mesmo, pela falta de controle. E esse controle é mediante ao Espírito Santo. Espírito Santo. E eu gosto de uma história aqui, para ficar ilustrativa,
que é a história bíblica de Nabal, né? Nabal, o homenzinho complicado, e a própria Bíblia diz, né, que seu nome é o homem de falta de equilíbrio, né? Não vou lembrar agora a palavrinha, é um desequilibrado seu nome, e por um insight ali bem curto, ele me fica nervoso com a mensagem, né? A gente pega Davi ali mandando uma mensagem, Nabal, eu cuidei dessas ovelhas, cara, deixa a gente tá aí com você. E Nabal, em um surto psicótico, se mostrar para os seus amigos, ele, ó, quem é Davi? Aqui não manda em nada. Se vir, eu mato. E naquele surto, ele não pensa em enviar a carta. E aí Davi também, que já não era muito calmo, vem e fala, então Nabal, não vai durar um homem aí na sua casa quando acordar todo mundo. E aí a mulher dele mostra paciência, prudência e a habilidade da fala na hora certa. Abigail vai até Davi, se prostra diante dele, diz, Senhor, olha, aí vem o poder, e agora para o ouvinte entender, paciência é um investimento a longo prazo. É como se fosse uma poupança. É isso aí. Ela pega e diz, Davi, não vai compensar. Ela não fala para não fazer, não. Ela diz, não compensa. A longo prazo, vão te chamar de assassino, sanguinário, e tu vai ter sangue na mão de gente inocente. Você talvez vai matar Nabal, que está com toda a razão de matar mesmo. Ela diz, ele é, sim. O nome dele já diz isso. Ou seja, ela diz, ele está até tranquilo. Mas você vai matar outras pessoas que não estão envolvidas na história. Então, paciência é um investimento a longo prazo. Quer ver uma outra ilustração mais palpável? Às vezes alguém tem um sonho de uma casa ou de um carro. Vamos colocar um carro, que normalmente minha geração tem essa mania, né? Quer ter uma Ferrari. Mas a falta de paciência vai te deixar um leve detalhe. Você tem um dinheiro para IPVA? Tem dinheiro caso a pintura arranhar, é quase 10 mil reais. Pro seguro. Então, a falta de paciência ali para ter o que você quer vai te gerar um resultado perigoso. Então, esse investimento que a paciência gera é para que algo futuramente não te torne um prejuízo, né? Alguns até brincam assim, não, tem coisas que a gente pode ter rápido, né? Você pode ter ali, os agricultores têm muito essa ideia, né? Rapidinho consegue ter uma banana, algum fruto ali, mas fruto de agrotóxico, não dá paciência. Então a paciência, ela realmente sempre vai gerar algo mais sólido, mais confiável, mais palpável, mais agradável, né? Então basta o ouvinte começar a cultivar isso. E como o pastor Gila falou, tem uns que já têm mais facilidade devido ao temperamento, devido a práticas, tem outros que não. Mas a Bíblia corta ambos os lados. A Bíblia diz que o nascido de novo precisa ter a mentalidade de Cristo. Então, você sendo ruim ou bom demais nisso, dependendo do temperamento, aprenda a ter o temperamento de Cristo, que é o Espírito Santo. Muito bem, o pastor Barbosa, assim, analisando a história, as pessoas, a gente vai percebendo que muitas pessoas que são consideradas explosivas, elas também têm facilidade de arrependimento, né? Elas, depois de uma explosão, falei besteira. Elas acabam reconhecendo, fiz besteira, não deveria ter falado isso, né? Enfim, e também há pessoas que, ao longo dos anos, elas começam a amadurecer e elas vão mudando lentamente o seu comportamento, ficando... Aí tem gente que até diz, isso há alguns anos atrás o barraco estava feito, agora eu estou mais bobo, assim que elas falam, né? Mas há também pessoas que envelhecem mesmo e continuam a mesma coisa, pastor Barbosa, e aí? Eu já disse que a vida ensina, tanto para o bem, tanto para o mal. Falei aqui, tanto para o bem, tanto para o mal, né? E o Apocalipse diz, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais. Então, se a gente sabe que a impaciência... Aliás, todo mundo sabe que a impaciência não vai dar uma coisa boa. Mesmo você agindo certamente, você já está agindo para consertar um erro de alguém. Perdi a calma com o Zé Carlos. Perdi a paciência. É uma coisa que a gente quase não vê no trânsito, por exemplo. Não, ali só todo mundo... bateu aqui, vai com Deus. Vai com Deus. Fica tranquilo. Mas eu quero só, com muita paciência, né? Eu falava aqui com meus colegas aqui, o meu filho vai fazer um ano que me deixou.
E dia 10 ele fez mais um ano de vida. Iria fazer 51. Agora, a minha paciência é esperar arrebatamento para me encontrar com meu filho na glória. Essa paciência eu quero que Deus nunca me tire. Esperar com paciência o arrebatamento da igreja em meio às tribulações. Tem muito crente que está achando que não estamos vivendo em tribulação, não. Porque estão macumunados com o sistema do mundo, aceitando o curso deste mundo. No dia que começarmos a levantar verdadeiramente contra este mundo, vocês vão ver como vamos precisar de ter paciência para conseguir permanecer santo e santificando na presença de Deus. Um beijão para todo o nosso ouvinte e paciência, viu? Paciência. O afobado come cru e quente. Muito bem, gente. 11h58. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor José Carlos, obrigado ao pastor José Barbosa, obrigado ao professor Eliel, que voltará à Melodia hoje à tarde, às 17 horas, com o curso de teologia. Qual é a matéria hoje, Eliel? Hoje, simbologia. Vamos continuar aí sobre Apocalipse e como entender alguns símbolos que estão em filme, música, para o crente poder discernir aí. E esses símbolos não discernidos, tem gente que fala cada bobagem em Apocalipse, né? Tem. Já para dar um gostinho, quantos aí falaram que o código de barra era a marca da besta? E gerou grandes problemas em 2010, 2011 aí. Vários crentes quase não comiam, né? Alinhamento dos planetas. Também. Mas parece que a gente aprendeu. Nós não falamos isso no QR Code, né? Por exemplo. Exato. Foi parando, foi morrendo essas ideias agora. Mas vamos ver. Então vamos deixar para 17. Hoje é o dia. Gente, está vindo aí Rádio Chofé com o nosso amigo Léo Pereira. O Debate Melodia fica sem amanhã, terça-feira, 15 de outubro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.